Bom dia a todos, né? Eu sou o Luiz Guilherme, diretor financeiro da Eletros. Essa apresentação, temos uma novidade, vai ser gravada e vai ser disponibilizada também para o participante. Então, quem não estiver aqui, depois quiser ver a apresentação, ela vai ficar disponível. É a primeira vez que a gente está gravando, então também pedimos aí a compreensão de todos. Basicamente, além da minha presença, temos aqui também o Max, que é o gestor da carteira de investimentos. Temos o Arthur, que trabalha também na área de investimentos. O Marcelo, da área de novos negócios. Temos a Sharon, que é a gerente da área de comunicação. Eu acho que temos ali também a Vanessa, da área de comunicação, que está passando as fichas, né? Então, nós vamos abordar esses pontos, que são cenário macroeconômico. Depois vamos falar um pouco da alocação da carteira e da seleção dos investimentos, rentabilidade e um pouco da parte de perfis, a campanha de perfis, as informações adicionais e perfis, e que a Sharon vai estar falando aqui a parte final. Eu vou falar a parte macroeconômica, a parte de alocação e seleção vai ser feita pelo Max, a parte da rentabilidade vai ser feita pelo Arthur, e no final a Sharon vai falar da parte de informações adicionais e a campanha de perfis. Nós estamos no meio de uma campanha de perfil, quer dizer, então quem quiser mudar o seu perfil de investimento pode mudar até o dia 15 de maio, se não me engano, vai ter o detalhamento mais à frente. Então, começando pela parte macroeconômica, nós estamos dividindo o cenário no cenário externo e no cenário interno. Na parte externa, a gente separou alguns gráficos. O primeiro é esse, que faz uma relação entre o S&P, que é o principal índice da Bolsa Americana, o S&P 500, que é essa linha verde, e mostramos também o título de 10 anos do Tesouro Americano, Treasury de 10 anos, que é essa linha aqui azul. Como a gente pode observar, no final do ano passado, houve uma queda acentuada da Bolsa Americana, e essa queda muito tinha a ver com a expectativa do mercado de um aumento da taxa de juros no mercado americano para 2019. Então, os agentes econômicos, a economia americana crescendo muito, achavam que poderia ter um aumento expressivo da taxa de juros no ano de 2019. Essa expectativa derrubou de forma expressiva a Bolsa. A taxa de 10 anos também caiu, porque a ideia era que a taxa de curto prazo ficaria maior, também indicando a taxa de longo prazo para baixo. Essa queda também teve seu reflexo nos países emergentes, que a gente vai ver logo em seguida. Em seguida, de janeiro para cá, a gente viu exatamente o processo inverso. A mudança de expectativa da taxa de juros de longo prazo, a taxa de juros de curto prazo nos Estados Unidos, que eram 4 previsões no final do ano passado de aumento, hoje é 0. Hoje os agentes econômicos e inclusive a expectativa do próprio Fed, que ele sinaliza, é de nenhum aumento para o ano de 2019. Então você não teria aumento de taxa de juros para os Estados Unidos, houve uma reversão muito forte dessa expectativa. Com isso, a Bolsa Americana, a gente vê que houve um aumento expressivo e ontem bateu novamente a máxima, 2.940, 2.950 de pontuação americana. Então, a Bolsa subiu da faixa de 2.350 para algo em torno de 2.950. Foi uma alta expressiva no mês de janeiro. Os juros de longo prazo permaneceram comportados no mercado americano. Então, você teve um otimismo associado com uma estabilidade de juros de longo prazo. Europa. O que aconteceu na Europa? A Europa teve um processo um pouco diferente. Aqui a gente tem o que ocorreu, o que era projetado para 2017, em termos de crescimento econômico, e o que ocorreu. Então, por exemplo, na zona do euro, se previa um crescimento de 2,5% para 2017, e esse crescimento foi 2,7% em 2017. Então, a gente vê que houve um realizado superior ao previsto. Em compensação, para 2018, houve exatamente uma reversão do que ocorreu em 2017. Enquanto projetado era 1,8, o realizado foi 1,1. Então, enquanto você tinha uma expectativa muito otimista para 2018, para a economia do euro, ela foi revertida, o que a gente começa a reparar no comportamento, principalmente das moedas. A gente viu o enfraquecimento do euro em relação ao dólar. Então a gente tem Estados Unidos crescendo bem, e Europa crescendo pouco, na margem crescendo bem menos do que havia sido previsto originalmente. Ásia, aqui é China, um gráfico de China, crescimento de China nos últimos 10 anos,
Então, embora ainda tenha um crescimento bem expressivo, 6,5%, 2018, ela veio de um crescimento na faixa de 10%, uma queda significativa em termos de crescimento. Então, a tendência é que a China cresça cada vez menos. Então, a gente vê a Ásia, temos uma Ásia crescendo cada vez menos, temos uma Europa crescendo pouco e temos os Estados Unidos forte, o que tem valorizado o dólar em termos globais. E qual é o impacto para países emergentes? O que tem ocorrido, então, aonde a gente se insere e qual é o impacto para a gente, Brasil? Bem, a gente selecionou esse gráfico, que é um gráfico do risco dos países emergentes, para 5 anos, CDS 5 anos, nos últimos 12 meses. O que aconteceu aqui? A linha azul é o Brasil, a linhazinha verde, países emergentes, é o consolidado dos países emergentes. A gente vê que, de uma maneira geral, do final do ano para cá, houve uma queda dos riscos, né, na faixa de 250 para hoje na faixa de 170. Essa queda dos países emergentes, de maneira geral, tem a ver com aquele cenário que eu mostrei, principalmente Estados Unidos, essa reversão de expectativa lá de fora. E o Brasil destoando aqui, principalmente em 2 momentos. No meio do ano passado, junho de 2018, em que o risco país dá uma pancada expressiva, muito em cima da greve dos caminhoneiros, que parou o país e gerou uma inflação significativa no mês de junho, julho do ano passado. Depois a gente tem uma queda após greve dos caminhoneiros e em seguida o processo eleitoral. Essa alta que o risco Brasil chegou a 300 pontos, também puxando o risco dos países emergentes, porque se a gente olhar os emergentes aqui, essas altinhas têm a ver com a própria posição do risco do país nos índices, né, de risco dos países emergentes, a gente vê que essa alta de quase 300 pontos, isso aqui teve a ver com o processo eleitoral do ano passado, quando a Haddad saiu na frente das pesquisas. E havia um receio muito grande de que, eventualmente, o candidato eleito pudesse não fazer a reforma da Previdência, o ajuste fiscal e etc. E isso, para os investidores, seria um risco muito alto. E quando ele despontou na frente das pesquisas, teve uma pesquisa especificamente que ele despontou um pouco na frente, o risco país deu essa pancada. Pois não? Esse índice aqui é o CDS de 5 anos. O CDS, o Credit Default Swap, é um índice, você pode comprar e vender isso, então, na Bolsa Americana, também é um contrato que pode ser feito entre as partes, e ele espelha tudo o que os investidores acreditam. Então não tem nenhuma pessoa específica, não tem uma agência específica, não tem nada disso. É o que todo mundo acredita. Se você acredita que o país vai melhorar, você pode ir lá e comprar esse índice, porque ele vai cair, né? Ele é a média das negociações, então ele é registrado e negociado. Eu costumo dizer que no mercado tem uma coisa que é fantástica, que é qualquer coisa que você acredita, você pode apostar, para um lado ou para o outro. Se você acha que vai dar certo, você pode fazer. Se você acha que não vai dar certo, você pode fazer. Aqui são bilhões de recursos negociados, transacionados. Então ele reflete muito bem o que, vamos dizer, todos os agentes econômicos estão acreditando. Explicando que 300, por exemplo, ali, ou 250, representa quantos pontos percentuais acima da taxa de juros americana aquele país está pagando de juros para fazer investido, né? Então, 300 pontos, ele tem 3 pontos percentuais acima da taxa de juros americana para ser investido, né? Tem uma justificativa para esse não crescimento da Europa, e também da China? Vamos por parte. A China... são explicações completamente diferentes da China para a Europa, né? A China, a gente teve uma transição de economia, uma economia chamada pesada, né? Que era energia, financeiro e siderúrgico, que era muito focada na parte de estradas, rodovias, etc. Muita coisa tinha que ser feita, principalmente por conta de uma mudança de uma população rural para uma população urbana. Então é um processo que nós passamos aqui na década de 70, a Europa passou antes, os Estados Unidos passou há muitos anos atrás. Então é um processo que ocorre com a maioria dos países quando eles saem de uma população rural para uma população urbana, com um desenvolvimento que tem que ser feito, que é muito forte. Então esse movimento, por isso esse crescimento ainda alto, mas esse crescimento muito alto aqui de 2008 a 2013, vem desde 2000, esse processo todo, né? Hoje a população urbana brasileira uma quantidade absurda. A China está caminhando para o mesmo processo que os outros países.
E agora você tem uma economia que muda. Ela deixa de ter essa parte mais pesada, com essa parte de desenvolvimento que tem que ser feito, mais forte, para uma economia mais relacionada à parte de serviços, né? Até a parte tecnológica. Então ela é uma economia que passa a ser, não ter tanto crescimento quanto você tinha anteriormente, um crescimento menor, mas um crescimento diferente. E é o que a gente está vendo aqui, essa mudança da economia chinesa, uma mudança diferenciada. Não, você não consegue, eu acho que são dois aspectos. Do ponto de vista de mudança rural para urbano, você não consegue, eu quero que agora minha população passe a ser urbana, passe a ser rural. Isso é um movimento da própria dinâmica da economia. Mas sempre tem incentivo. Se você imaginar de uma maneira geral, todas as economias, o Brasil teve aqui milagre econômico, os Estados Unidos teve os seus incentivos da época. Naturalmente, assim, é claro, teve os incentivos. Ninguém falou, não, você vai ficar no campo e eu não vou investir em estradas. Isso não ocorre. É claro, houve incentivo, mas eu estou dizendo que não é um processo. Como você estava muito distante do resto do mundo em termos de desenvolvimento urbano e de um processo natural, isso ocorreu na China. Não que não tenha incentivo, não que a China não tenha uma capacidade de investimento monstruosa, porque ela acumulou recursos. Hoje nós temos uma reserva da faixa de 450 bilhões de dólares, a China era 3 trilhões e meio. Então, assim, ela tem uma capacidade de investimento fantástica, não tenha dúvida. Mas esse movimento naturalmente ocorreu na dinâmica da economia. Não sei se é tudo da dívida pública americana, 80%. Eu acho que tem uma parcela que não, e ela tem, e esse é um risco, porque ela tem naturalmente se desmobilizado gradualmente disso. Existe uma política por parte da China de diminuir os investimentos dos títulos americanos, etc. Por isso essa simbiose entre a China e os Estados Unidos, etc. Então, acho que, só te respondendo, na verdade, acho que são motivos diferentes, China e Europa. A Europa, eu acho que passa aqui por uma série de outras questões, né? Tem o Brexit, tem a discussão do mercado comum, se vai ser o mercado comum, se não vai ser. Tem uma população extremamente envelhecida, né? Então, você sabe que crescimento econômico, ele é um reflexo de crescimento populacional e produtividade. Quando você tem uma produtividade baixa ou menor do que você tinha e tem uma população decrescendo, a chance de ter crescimento econômico vai diminuindo. Tanto é que aqui no Brasil a grande discussão que teve era o bônus demográfico. Quando você tem um país que é novo, que tem muita gente nova, e a população cresce, naturalmente você tende a ter um crescimento maior. Por matemático, você decompõe o PIB em crescimento populacional e produtividade. Porque o Brasil tem que investir atualmente muita produtividade. Essa produtividade é muito aquém dos países envolvidos, né? 5 vezes menor do que a de um americano. Então, claro, as duas coisas estão vinculadas, né? A educação é um dos principais motivos de não ter produtividade, né? Então, nosso nível educacional é muito baixo quando comparado aos países desenvolvidos. Então, te respondendo, a Europa passa por um momento diferente do que a China. A Europa passa por um momento de uma população que cai, uma discussão sobre o mercado comum. Nós verificamos essa questão da imigração que ocorreu maciçamente para a Europa, essa discussão que ocorreu. Então, são pontos distintos entre Europa e Ásia. E temos ainda o aspecto do Trump na negociação com esses novos mercados. Na parte da guerra comercial, ele tem imposto uma característica muito mais dura, principalmente as economias teoricamente exportadoras, que é o caso da Alemanha, que é uma economia que tem um peso exportador muito alto. A gente vê o impacto aqui na Alemanha, o previsto dele era 1,5 em 2018, caiu para 0,6 o realizado. Então, houve um impacto muito forte, a principal economia, né, europeia, e tem a ver com essas questões todas que estou mencionando. Essa questão dos motores aí, a Grécia já está dando muito a Europa? Não, acho que não. Eu diria para você que hoje não. Acho que a Europa não está sendo afetada de forma significativa pela Grécia. Agora, houve um cut down dos benefícios, né? Na Grécia, acho que em Portugal também, mas na Grécia foi 30% em média os benefícios dos aposentados. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E, não precisa fazer reforma da Previdência. Não existe isso. Tem que fazer reforma da Previdência. Daqui a pouco não tem dinheiro para pagar. Eu vou mostrar aqui um gráfico, eu acho que é o próximo. Aqui é a taxa de juros, é o impacto da taxa de juros. Então nós temos aqui o que ocorreu no Brasil de dezembro para cá, a taxa de juros ao longo dos vértices, né, dos prazos,
Então as taxas de juros, a taxa de juros mais longa, que era na faixa de inflação mais 5%, aqui, a NTN com vencimento em 2055, ela hoje é inflação mais 4,5%. Houve uma queda expressiva das taxas de juros, também acompanhando essa queda de risco que ocorreu no país. Bem, então, em termos de Brasil, resumidamente, o cenário externo é basicamente esse. Nós temos os Estados Unidos crescendo, forte, temos uma Europa bem fraca e temos uma Ásia crescendo, mas na margem crescendo menos. Esse é o cenário externo. O cenário interno, no Brasil, nós temos, basicamente, a gente separou algumas variáveis: o crescimento, taxa de juros, inflação e a situação fiscal. Então, se a gente olhar o crescimento, hoje está sendo previsto para 2019 um crescimento de 1,7%. Só para lembrar, quando o Bolsonaro foi eleito e dadas as expectativas iniciais da pós-eleição, era em torno de 3% a expectativa. Então, na medida que o tempo vai passando e uma série de coisas não vai acontecendo, as expectativas vão sendo refeitas e hoje ela está na faixa de 1,7%, sendo que alguns economistas já preveem 1% só de crescimento para 2019. 2020, a projeção de 2,7%. É uma melhora, quer dizer, imagina, sabe, uma reforma da Previdência, que você melhora as contas públicas, melhora as expectativas, nós passamos a ter confiança, né, na nossa sociedade, o investidor passa a ter uma expectativa positiva, e aí a gente consiga crescer um pouco mais. A taxa de juros, nesse cenário, é uma taxa de juros comportada, 6,5% para 2019 e 8% para 2020. Esse aumento também tem a ver com um crescimento um pouco maior no ano que vem. Inflação bem comportada, tanto 2019 quanto 2020, o que corrobora esses juros relativamente baixos. Mas o nosso grande problema é a questão fiscal. Então, a gente separou aqui os dados do próprio Banco Central, a gente retirou do relatório do Banco Central. A taxa de juros não deveria estar abaixo, até para aumentar um pouco mais. Fala assim, parece que eu vou... Não, essa questão é fantástica. Mas vamos lá. Como é que é a taxa de juros hoje? A taxa de juros hoje é 6,5% com uma inflação de 4%. Tá certo? Taxa de juros reais. A inflação de 6,5% com 4%, ela é 2,5%. Dá 2,5%. É a menor taxa, talvez, real que a gente tenha tido nos últimos 30 anos no Brasil. Então, a taxa de juros hoje, em termos reais, ela é muito baixa. A discussão toda é qual é a taxa de equilíbrio da economia brasileira. Se eu tenho uma taxa de equilíbrio que é de 5%, o que seria uma taxa de equilíbrio da economia? Dado uma sociedade, eu tenho uma inflação que é em equilíbrio e tenho essa inflação e um crescimento. O crescimento também é equilíbrio. Então imagine que o crescimento brasileiro médio fosse de 3% e que a inflação fosse 4%. Qual seria então, nesse exemplo, a taxa de juros de equilíbrio real para essa economia, imaginando que a gente estivesse estabilizado? O fato é que a gente não está. A gente está abaixo do crescimento e talvez abaixo de uma inflação muito baixa também. Por isso essa taxa de juros reflete esses 6,5%, uma taxa menor taxa que a gente já teve, que é a ideia de que eu estou abaixo da minha taxa de equilíbrio para fazer os agentes econômicos investirem, consumirem, de uma maneira geral, e levar o crescimento. Só que nós temos discutido isso internamente, até com o nosso consultor, que é o José Júlio Sena, muito bom, que é da MCM Consultores, né? A taxa de juros, ela tem a capacidade, exemplo que é dado, é que ela é que nem uma coleira de cachorro, né, que a gente discute. Quando está alto e você levanta, você reduz o consumo, mas quando está baixo e você abaixa, você não consegue induzir o consumo. Você puxa para um lado, mas quando você bota para o outro, ela fica frouxa. Porque depende do agente fazer, depende da sociedade confiar. A expectativa. Se a taxa é muito baixa, você fala, pô, o negócio não vai melhorar, eu não vou comprar nada, eu não vou fazer nada, eu não vou investir nada, e a economia não cresce. Então, essa ideia de que a taxa de juros é mais ou menos que uma coleira de cachorro. Então, você já está hoje, só te respondendo, você já está hoje abaixo da taxa de equilíbrio. Assim, isso é uma unanimidade. Ninguém sabe qual é a taxa de equilíbrio. Mas a gente sabe que não é 2,5% real. Essa taxa já está abaixo. Então, ela já estaria estimulando as pessoas a consumirem, a investirem. Ela já está tendo essa função. Não se sabe até que ponto
baixar mais essa taxa de juros, você vai conseguir, porque o problema não é a taxa de juros. O problema é a confiança, é a expectativa. Se você não muda isso, você não adianta baixar mais a taxa de juros. Não adianta você ter confiança e expectativa se você não tem crescimento industrial, se você não tem níveis de desenvolvimento que acompanhem o consumo. É uma cadeia imensa. Né? Então, é como você pensar, quais são os multiplicadores que eles isentam de renda? Os multiplicadores que eles isentam de renda são consumo, investimento, poupança. É toda uma cadeia que você precisa enxergar. Não é só questão de expectativa nem de confiança. Se fosse isso, nós estaríamos muito pior do que nós estamos. Acho que a questão é muito mais grave que isso. Para você incentivar o consumo, você precisa mexer no efeito renda. Para você mexer no efeito renda, você precisa mexer na produção industrial. Você precisa mexer em uma série de cadeias do mercado e da economia. Pelo menos é isso que a gente aprende em macroeconomia. Não é porque ele está falando isso. Eu também está difícil. E o que vence Bem, eu vou te mostrar, eu não sei o tamanho aqui, dos valores, mas hoje esse relatório aqui, ele basicamente mostra o que aconteceu com a dívida e vai te dar uma relação da dívida em relação ao PIB, que é o indicador que a gente acompanha, que eu acho que a maioria dos economistas acompanha, que é, hoje a relação dívida-PIB está em torno de 75%, 76%. Nós estamos aqui nessa faixa. Repara que de onde veio? Veio da faixa de 50%, 55%. Tá ok? Esse boom todo que correu foi no governo Dilma, que eu estava mencionando anteriormente. A dívida saiu da faixa de 55% para algo em torno de 75%, 76%. Existem 3 cenários aqui montados aqui do relatório do Banco Central. O primeiro, com reformas, imaginando ter uma reforma, com juros reais de 4% e um crescimento do PIB de 3%. O que ocorre com esse indicador? Ele fica comportado e ele reverte. a expectativa que você teve? Hã? 8,4. Não fui eu que fiz. Olha só, foi o Banco Central que fez. Eu estou dizendo o seguinte, ninguém imagina que a taxa de equilíbrio do Brasil seja abaixo de 4. O 2,5 hoje é uma taxa abaixo da taxa de equilíbrio. Tá certo? Pode ser que no futuro seja outra taxa. Hoje ninguém imagina que a taxa de equilíbrio da economia brasileira seja abaixo de 4. Então o 2,5 está impulsionando as pessoas. Só que é a coleira. Ela tem que mudar a expectativa das pessoas acreditarem, confiarem de que as coisas vão melhorar. Não foi eu que fiz, foi o Banco Central. Cara, você imaginar o PIB brasileiro, vamos ao seguinte, então, 3 trilhões de dólares, então 75%, 12 bi. Agora, outra coisa que as pessoas falam, não, então é só não pagar os juros. É só não pagar isso, não existe. Tem um deputado que botou no site dele recentemente, não vamos pagar os juros. Vocês são os credores aqui, no plano de previdência de vocês têm 80%, 85%, eu vou mostrar quando o Marx abrir, em títulos do governo. Vocês são os credores. Eu sou credor, aquela poupança que você tem, você é credor. 30%, mais ou menos, em média, nós somos os credores. Ordem de grandeza, 30% banco e 30% institucional. Então, nós somos os credores. Quando alguém fala, vamos não pagar os juros, significa não vamos pagar a sociedade, não vamos nos pagar. E aí é muito claro, a sua reserva lá, quando você entra e vê seu extrato, 80% e 85% que o Marx vai abrir é título do governo. A gente vai abrir a carteira aqui, vai te mostrar, é título do governo. Então quer dizer que quando alguém fala que não vai pagar, isso me assusta. Porque o cara falar um negócio desse é de uma inconsequência absurda. Ele não pode falar isso. Vamos vender parte das reservas, comprar a dívida interna brasileira. Como é que vai isso? Se a dívida interna de 8 trilhões, aí você vai vender parte dessas reservas, 400 bilhões, 1 bilhão. Olha só, o ponto é o seguinte, sem entrar um pouco nessa discussão, eu acho que a discussão principal é a reforma da Previdência. É isso que ele está mostrando. Se você não conseguir conter os gastos públicos, e hoje o principal é a despesa previdenciária, você vai ficar com uma dívida insustentável. É o que está mostrando aqui nesse gráfico. Ó. É a linha abóbora. Se você tiver um juros de 5,5% real
Repare que se não tem reforma, os juros também de equilíbrio é mais alto. Só para lembrar, no final do ano passado era 6. As argumentações, eu vou vender parte da dívida, vou comprar a dívida para reduzir a taxa de juros. É isso? Não era. Não, isso foi falado en passant. Isso foi assim, quando o dólar subir muito, eu posso eventualmente vender para comprar. Isso não foi falado nesse contexto que se pegou e se deu essa publicidade. Isso não foi o objetivo. Tanto é que o primeiro projeto é a reforma da Previdência, o segundo projeto é a reforma da Previdência, o terceiro projeto, que não foi o que eu falei, é a reforma da Previdência. Se você não fizer a reforma da Previdência, não adianta fazer mais nada. A gente vai chegar e vai ter que sentar com os credores e falar que não vai pagar. É insustentável. Olha aqui, ó, não tem como sustentar. Quando alguém roubou o visto que agora esse colchão ele se sente um pouco mais confortável com a situação. Se você zera esse colchão de reservas que tem aqui, aquele risco nosso lá vai subir com certeza, o juros vai subir também. Porque aquilo impacta nos juros, né? Quando você mexe no risco, impacta na bolsa, impacta nos juros, impacta em tudo que é lugar, no dólar, tudo isso. Então quando você zera o colchão de reserva, aquele cara não tem mais reserva para nada. Peraí, vou prestar dinheiro para esse cara aqui, não. Se eu tiro aqui agora, vai ter que custar mais caro. Peraí. Então, assim, tem um efeito negativo nisso tudo. Então, não é só. Entendeu? É positivo, que quer dizer o seguinte: você tem o risco interno e o risco sobre os agentes externos. Os agentes externos, ele tem que ter reserva para ele entrar. Porque se ele entra com recurso e não tiver reserva, como é que ele vai sair depois, se tiver algum problema? Então, é por isso que é importante ter um colchão de reservas que te dê essa credibilidade, principalmente relacionado à parte externa. E por isso que você mantém uma reserva alta. Falar isso não foi especulação. Ele falou, repetiu isso algumas vezes, depois disso, o mercado. E aí ele recuou. Eu queria entender a lógica. Não, é porque hoje, teoricamente essas reservas, a lógica, teoricamente, essas reservas são aplicadas a valores muito baixos. Como eu mostrei, a taxa de juros lá fora, 2,5%. A taxa de juros aqui dentro é mais alta. Então, a rigor, por você ser um mercado emergente, você tende a ter taxas de remuneração mais elevadas. Então, quando você mantém uma moeda de um outro país com menor risco, você consegue, teoricamente, um retorno menor. A ideia é essa: manter reserva, a rigor, no longo prazo, custa caro para um país, né, em termos financeiros. Mas você tem que fazer um contraponto à questão do risco. Você mantém para diminuir o teu risco e deixar os agentes confortáveis. Esse é o ponto. Um ponto interessante. Essa expectativa aí foi feita com a reforma que o governo mandou ou aquela que espera-se que seja aprovada, né? Eu acho que provavelmente não foi nem com o que ele mandou, nem o que ele espera, que isso foi no final do ano passado. Então isso foi antes da encaminhada. Talvez seja menos do que ele mandou e mais do que o mercado hoje fala, né? O mercado não, que é o que a gente ouve falar e que vai ser cortado. Eu acho que talvez seja menos de 1 trilhão e mais de 600. Te respondendo, conceitualmente falando, pela época que o relatório foi... a época do Temer, posterior ao Temer, então, ali, final do ano passado. Aí sim, então não era um valor nem de 600, nem de 1.200. Então deve ser algo em torno de 800. O que o mercado espera dele? Essa é uma discussão excelente, né? O mercado já tem um relatório grande com cada um dos agentes econômicos que a gente tem aqui, a gente já recebeu. Está na Bloomberg, tem lá, tem vários, cada um com a sua expectativa. Quando vai ser aprovado, né? A maior parte deles está na parte do segundo semestre, não do primeiro semestre. E, então, o governo financeiro, alguma coisa em torno de 600, 700 bi seria mais ou menos o valor. Eles querem 1.200. Não é que é 800 bi. Já deu desconto, né? O Bolsonaro já deu desconto. Não, deu desconto logo aí. Teria que ser acima de 1 tri. Porque você pensa o seguinte: as contas hoje públicas são muito ruins. O déficit é acima de 100 bi. Então, se eu economizar 1 tri em 10 anos, eu vou no máximo zerar a conta primária. Ainda tem os juros.
Então eu não fico superavitário, eu continuo pagando juros. Teoricamente tem que ser acima de 1 tri. Né? Porque minha despesa esse ano acho que é 140 bi. A previsão. O total do ano é 1 trilhão e 400 de despesa, não do ano, cada ano. Ele tem uma receita de 1 trilhão e 200, ou seja, o déficit é 200. Ele consegue com isso aí 100. Tem 50 de juros e 50 de outras despesas, né? Discricionárias, tal. Então, assim, 1 trilhão de 200, ele só melhora a conta. E ganha tempo, obviamente. Ele ganha tempo porque esse negócio não se torna explosivo no curto prazo. Mas se não fizer nada em relação à despesa, não tem tem a tributária, tem a reforma tributária, tem outras reformas que é rigor. Você tem a questão da produtividade, que eles têm falado, se você reparar. Olhar os números é uma tarefa, às vezes, ingrata, dolorosa, assim dizendo. Vocês são os especialistas, eu respeito muito isso. Mas a gente tem que olhar não é um debate aqui, toda a celeuma em torno de reforma da Previdência, colocar como primeira visão, segunda visão, reforma da terceira visão, como você disse, eu concordo, tem que ter uma reforma sim. Agora, não se está absorvendo o entendimento do colchão de inadimplência que foi dada para o setor privado e público para fazer uma dívida que tem com a Previdência. Quer dizer, e essa dívida não está sendo cobrada, e está sendo cobrada dos trabalhadores. Então, quer dizer, quem está fazendo o colchão de 1 trilhão, ou que vai fazer o colchão de 1 trilhão, não são os empresários e nem a dívida pública em relação à Previdência. Então, quer dizer, isso é um erro grato, é um erro assim, estonteante, de deixar qualquer um perplexo. Então, isso não envolve nossa discussão aqui. Só estou lembrando que isso é importante levar em consideração. A pergunta qual é o cenário que vocês acreditam e qual é a estratégia de vocês nesse cenário mais positivo? A minha expectativa é que a reforma passe, fica um pouco abaixo de 1 trilhão e bem acima de 600 bilhões. A gente vai continuar aqui abrindo os investimentos, vai poder falar um pouco mais. A nossa expectativa é que ela passe, sim, abaixo de 1 trilhão também. Não sei, a gente não chega num número, mas ela vai passar, vai ter um gás de otimismo. Tem que considerar essas outras questões, outras reformas, outras medidas, como é que isso impacta a sociedade como um todo. As pessoas já tiveram mais otimistas, como a gente mostrou, o crescimento do PIB era 3%, hoje é 1,7%. Tem que dar uma mexida na gente, né? A gente está muito tempo ruim, né? Assim, muito tempo, ano após ano, desemprego muito elevado. Isso vai afetando as famílias, as pessoas. Então, essa reforma e tudo que vier a ser feito tem que contribuir para mexer com a sociedade, de modo a gente ter a esperança de que amanhã vai ser melhor. É isso que mexe o mundo, senão não adianta. Se fizer uma reforma, mas eu vou esperar, não vou fazer nada, vai continuar dando déficit, não vai ter alteração nenhuma nas expectativas e não vai ter nenhum impacto. Então, te respondendo, a gente é otimista, né, nesse prazo. Agora, é claro que tem que esperar um pouquinho para ver tudo que vai ocorrer e vai administrando. Né? Então, por exemplo, quando a Bolsa subiu muito, a gente reduziu um pouco as alocações em ações. A Bolsa chegou lá a 100 mil, a gente falou, olha, está tudo muito no preço, a gente vai mostrar as alocações do plano de vocês. E aí diminuiu um pouquinho na margem. Por outro lado, a taxa de juros é muito baixa, então também se o país der certo, fizer as reformas, né? Nossos ativos são muito baratos em relação ao resto do mundo, teria muito ainda para andar. Então é uma coisa que tem que ser feita dia a dia, discutida dia a dia e acompanhada. Pode ser que amanhã corra uma coisa... Eu quero mudar meu perfil de investidor, passar de conservador para mais agressivo. Não, então, tem um teste no site, a Sharon vai mostrar, tem um teste no site que você tem que... A alocação que você tem que ter em ações tem muito a ver com você, tem muito a ver com o seu perfil, a sua tolerância a risco. Teoricamente, essa tolerância a risco, ela não se altera dado o cenário econômico. Quanto que você está disposto a correr de risco em termos pessoais? Isso não depende se você está mais otimista ou menos pessimista. Isso não se altera. O fato é que, a rigor, o preço dos ativos está precificado para tudo o que está previsto, porque ele consolida as expectativas.
e no longo prazo as ações tendem a ter uma valorização maior do que a renda fixa. Então tem muito a ver com a sua tolerância a risco. Tem pessoas que têm uma tolerância a risco fantástica e têm capacidade de esperar uma crise 5, 10, 15 anos e ver a recuperação. Tem pessoas que não, que falam, não quero ver aquela reserva cair de nenhum. Então existe um teste no site que a gente propõe, com algumas perguntas que você responde. Tem a ver também com o prazo que você tem até a sua aposentadoria. Tem a ver também com o prazo, com os recursos que você tem fora da Eletros, né? Porque às vezes o cara pode ter 100% na Eletros, ou pode ter um percentual muito pequeno na Eletros em relação a tudo que ele tem outros ativos. Então não é uma resposta específica, é uma resposta muito individual. Qual é o cenário? A partir da reforma, melhor, se vale a pena investir em ações, não vale a pena investir em ações, olha, vê o que tem no site, vê a cartilha, acho que tem bastante informação lá. Mas não é nosso foco. O que acontece muitas vezes é o cara se divide no banco. Ele pega o nosso fala do banco, depois pega o banco de novo. Estou só falando, aí o cara vai indo, ele controla. O nosso objetivo realmente não é fazer o parceiro se endividar, é o contrário, o parceiro é acumular para a aposentadoria. Então, tem casos quando ele sai, às vezes é patrocinador, ele virar o patrocinador, que ele poder, é mais em conta. E aí começa, às vezes, a atrasar, a gente tem que entrar na justiça, e aí a gente começa a ter que fazer um papel, porque senão é um papel de pensão, assim. não é de folha. De quem é o patrocinador, não. Como é que eu vou descontar em folha dele? Não tem mais folha. Quando ele é assistido, é muito baixo o que acontece, mas já é o suficiente para você ter que ir pelo jurídico, ter que pegar cobrança. Bom, então, em dezembro de 2018, o patrimônio consolidado é 4.760, né, total, e em março agora 4.867. Concentração maior em renda fixa, né? O segundo maior segmento é a Bolsa, 14,9 em dezembro, 15,1. Aqui tem de 14,9 para 15,1 uma valorização desse trimestre e além uma venda que a gente fez um pouquinho de venda depois que a Bolsa esticou bastante lá em janeiro, na parte de 100 mil pontos, a gente foi lá e reduziu um pouco, a gente tinha comprado lá na época da eleição, vendemos agora com um resultado positivo, mas, assim, a gente está sempre discutindo o momento de estar ou não reduzindo ou aumentando a Bolsa, dado o cenário que a gente tem, principalmente agora o político, né, que está acontecendo agora, e o externo. Aqui no plano de vocês, né, a concentração aqui é maior ainda na parte de renda fixa, 3,5, não mudou muito, né, não mudou praticamente nada. A valorização da Bolsa aqui, um pouquinho de redução também, que a gente fez para todos os planos, não foi só o plano de vocês, todos os planos nós reduzimos, com exceção lá do plano BD. Só um minutinho, vocês migraram de imóvel, de diminuição do investimento em imóvel, foi para a renda fixa? Hoje a gente não fez nada de saída de imóvel, zero. E vocês não têm imóvel aqui no plano. Caído, né? É. Todas as explicações que eu venho acompanhando, aliás, eu queria até parabenizar porque vocês têm mantido uma carteira em que os ganhos têm sido, na média, mantidos. Isso é uma coisa primorosa, não tenho nada a reclamar disso. Mas a questão do imóvel é que eu tenho curiosidade, porque acho que de 2016 para cá, a explicação é sempre que essa não tem valido, não está valendo a pena manter investimento em imóveis. Por quê? Bom, eu vou falar um pouquinho, depois o Marcelo pode até falar que ele tem mais, uma coisa mais fresquinha em relação a essa parte de imóvel. O boom imobiliário ele aconteceu lá depois do Lula, foi até 2008, por ali, né? Um boom, assim, uma correção muito forte dos imóveis, principalmente no Rio de Janeiro. Aconteceu depois de lá para cá, 2010, quando começou o mandato da Dilma, né? E a coisa começou a aparecer mais evidentemente. Esse não é um segmento assim, muito assim, atrativo para quem quer ganhar, né? Então quem está investindo em uma coisa não vai imobilizar os recursos. A partir daí, os imóveis começaram a perder valor ao longo dos anos, né? E se depreciaram bastante até. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, ao contrário. O centro do Rio de Janeiro, se você andar até hoje ali, as lojas estão fechadas aqui na Rua do Acre, na Rua da Quitanda, tudo fechando, né? Não tem mais comércio no Rio. O centro do Rio de Janeiro foi muito afetado.
os imóveis comerciais também, os prédios comerciais também foram afetados. A gente tinha um imóvel aqui, perto de vocês aqui, o Amário Bering, ele foi totalmente desocupado pela ONS, que construiu um prédio novo para ele lá na Cidade Nova. Esse prédio, desde a hora que ele saiu de lá até hoje, a gente chegou a fazer leilão do prédio, alguns anos atrás, 2013, 14, deu em água, não deu certo. Tentamos vender o prédio, chegamos quase a concluir a venda do prédio. A crise bateu mais forte e aí o comprador desistiu. E aí ficou ano ali vazio o prédio. Bom, expectativa de um tempo atrás, a Eletrobras tem que fazer uma redução, concentrar tudo num prédio só, e nós oferecemos a esse prédio a ele, aqui, combinado com uma transformação do prédio, uma atualização do prédio, um retrofit. E assim foi feito, fizemos o retrofit do prédio, o Marcelo e a Beth lá foram responsáveis por esse gerenciamento lá dessa obra. A Eletrobras está no prédio hoje, está um excelente retorno agora para o plano, né, para quem possui a parcela dos investimentos em imóveis. Não é o caso aqui, tá? A gente não tem, aqui o plano de vocês não tem imóvel, mas uma excelente rentabilidade hoje. Hoje é uma excelente rentabilidade, muito boa. Então, todos os imóveis hoje estão ocupados, porque o imóvel que ele saiu também, lá da Presidente Vargas com o Rio Branco, está sendo ocupado por outros segmentos da própria Eletrobras, né? Então a gente fica totalmente 100% alugado. Futuramente a gente pode até pensar em vender melhor esse investimento, de mobilizar. Eu não sabia que imóvel não. Vocês não têm imóvel no plano aqui. É bem líquido o plano de vocês, é uma liquidez bem alta aqui, tá? 15% está aqui em renda variável. Vocês sabem que daqui para frente, como vocês têm perfil de investimento agora, começou em dezembro, essa variação aqui ela depende muito também da decisão de vocês, né? Se vai para agressivo, menos agressivo. Então também tem a ver, a mudança de locação vai ter a ver com isso daqui para frente, né? Com vocês. Mas o patrimônio hoje, dezembro de 2018, 90 milhões e hoje em torno de 93 milhões. Por acaso, você está falando do retorno do mercado, esse negócio todo. Ontem eu fiz um apanhado dos fundos de previdência aberto. Peguei lá, selecionei 280 fundos, se não me engano, de previdência aberta no Brasil. Para ver, comparar como é que está, sempre que as pessoas ficam se questionando e tal, né? A gente, há um tempo atrás, já estava vendo esse acompanhamento. Então, a gente pegou 2018, pegando 5 anos de rentabilidade. A gente ali, nos planos que a gente administra, está em torno de, entre os 20 primeiros, 283, está com certeza o melhor partiu. Mas a média você pega a média desse pessoal, ele deu 90% do CDI em 5 anos. A gente deu 114 do CDI, se não me engano. Sendo que a taxa de administração deles é 1,44 na média, a nossa é 0,45. Então, assim, só para ter uma noção, porque às vezes a pessoa fala, minha previdência aqui é melhor ali, melhor, calma aí. Então vamos fazer uma conta justa, né? Vamos fazer um pagamento justo. Mas está chegando lá. Não. Vamos chegar lá. Porque ali tem uma combinação. Ali é só uma taxa de juros de renda fixa, né? Você fala assim, 150 acima, mas pois é. Hoje, se você pegar só a taxa de juros hoje, Selic, vou mostrar aqui agora. Ó, seleção dos investimentos. Eu vou mostrar aqui agora. Porque aqui a gente é bem ativo no mercado. A gente compra e vende títulos toda hora aqui nessa fixazinha aqui, né? Mas isso depende também da parcela que você vai ter em bolsa. Então, o resultado dos seus investimentos é que conta, né? Lá aquela linha é uma renda fixa, é uma referência da renda fixa. Você está dizendo que essa relação mais conservadora, títulos e bolsa, depende do perfil, né? Sim. Depende do todo, não é isso? Também. Ok, o que é que depende? Vamos lá. Aqui é a renda fixa, os planos CD e CD, tá? São a mesma renda fixa para todos os perfis que a gente usa lá e todos os planos que tem CD e CD. Aqui, grande parcela hoje, ó, a Selic e CDI. Por quê? A gente vem, à medida que aquela taxa de juros que eu mostrei lá vem reduzindo, a gente foi zerando a posição, porque é um resultado positivo para a gente vai colocando isso na rentabilidade já e vai zerando a posição. E a gente entendia agora que a gente zerou, a última que a gente vendeu, se não me engano, foi 4,60, por ali, taxa de juros longa. Tá? A gente só tem um resquíciozinho aqui de intermédio da carteira, que está nos fundos lá, tá? Dos gestores externos. Essa parcela aqui em 2016 é 40%. A gente vai reduzindo ao longo do tempo, porque a taxa de juros caindo, a gente vai reduzindo o resultado no bolso. Né? E por quê? Com 4,5% para 4% de inflação, 8,5%, 8% de taxa de juros nominal é uma taxa boa. Só que se
Tem um tropeço pelos próximos meses aqui com relação à questão de previdência aqui. Essa taxa vai sair de 4,5 hoje para 5,5, 6 de novo. Se eu tivesse título na carteira, eu vou ser prejudicado. Então, tira esse risco da carteira. Exatamente. Tira esse risco da carteira, foi o que fizemos agora. Tiramos, então, estamos mais líquidos do que nunca, na verdade. Né? Até esperar esse momento passar agora. Né? Se a gente vai buscar risco em outro lugar, vamos buscar na bolsa. Né? Então, a gente tem um perfil, aliás, como o Luiz falou, tem 15% de bolsa hoje. Mas vocês, participantes, têm a alternativa de escolher um outro se você quiser. Não é? Entre 0 e 45. Né? Então, vamos lá. E vou chegar lá também. Aqui tem uma parcela de renda fixa do plano, que vai estar distribuída nos investimentos. Aqui é rentabilidade em 2018, tá? Dos planos CDI e CDI, que é o caso de vocês, a renda fixa. Deu 6,8 contra um CDI de 6,4. Aqui é aquela taxa de referência, ele IPC vai 5,25, deu 8,9. A questão é, por que foi tão mais alta, né? A explicação, ó, parte da explicação está aqui, parte da explicação está aqui. A inflação nos mostrou lá no mês de junho e julho do ano passado, após o evento lá dos caminhoneiros, ela foi de quase 1,5%. Só 1,5% num mês. Só isso aqui já jogou para cima essa referência nossa aqui, né? Então a gente ficou um pouquinho afastado disso também em função disso, isso é o principal motivo. Então, mesmo assim, a renda fixa superou o CDI aqui em 108 do CDI, quase 109 do CDI. Aqui no primeiro trimestre, mesma coisa aqui. Se você ver como é que a inflação em mais 5,25 é alta, né? 3,1. Para gerar um ganho nisso aqui, eu tenho que dar 200 do CDI, né? É o dobro do CDI, 200 do CDI. Qual é o investimento do mercado que vai produzir 200 CDI hoje em dia, renda fixa? É quase impossível. Né? Você vai correr risco aberto, você vai correr muito risco para ganhar, sei lá, 150 do CDI. Muito risco. Não é o nosso perfil. A gente sempre controla risco e retorno lá sempre. Discussão muito grande com isso. Tá? O nosso comportamento na elétrica, CPE, é um comportamento moderado que tem sido bom. Sim. Você consolida todos os investimentos. Tá? Sim. Sim, porque a gente tem 15% em bolsa no perfil elétrico, que é o perfil que vocês viram até antes de ter o perfil de investimento. Né? Aqui é parte de risco de crédito, mas vale para todos os planos. Tá? Aqui, a grande parte de risco está concentrado na lei financeira do Bradesco, que a gente tem lá. Daqueles 4 bi e 8.900 investidos, tem 200 milhões em Bradesco. Um pouquinho de Banco Alfa, um pouquinho de Natura, um pouquinho de Vale. Essa carteira aqui, talvez, a gente está pensando em fazer alguma coisa de crédito para ganhar um pouco mais na renda fixa. Não nada absurdamente elevado, mas sim. Natural, porque é pouquinha coisa que a gente tem lá. Para todo mundo, né? É porque a gente não conseguiu. Entendi. Aqui é renda variável. Como é que a gente faz a renda variável? A renda variável aqui ela é a mesma para todos os planos, não muda em nada a estratégia aqui. Okay? A gente divide ela em gestão da eletro, gestão interna, e 3 gestores externos. Então aqui a Sharpe, a Apex e a JGP. Tá? A combinação deles é que está sempre olhando. A gente tem um perfil aqui menos arriscado. Quando eu falo menos arriscado, é você descolar do índice ou não descolar do índice. Tá? Risco de mercado. Então aqui a gente é bem juntinho do índice. Tenta descolar o mínimo possível, ou se ganhar do índice, óbvio, a gente quer o objetivo é ganhar do índice sempre. Mas aqui é uma gestão menos arriscada. Esses 3 gestores, total de 41% do total aqui de bolsa, aqui 15 aqui, 2 aqui, ou seja, 60% da carteira de ações está negociando de forma independente, gestão discricionária com gestores focados em renda variável. Esse cara aqui, ó, da GP, a gente está sempre reavaliando todos esses gestores. Esse cara vai sair da carteira, ele tem a percentual de 2% hoje, porque a gente já vem resgatando há algum tempo. Semestralmente a gente faz avaliação de gestão, tanto entre eles quanto o grupo deles no mercado. Então, se esse cara está indo no primeiro quartil, está indo bem, legal, continua lá até ganhar recursos, se for o caso. Se ele está indo mal, esse cara perde recursos, em detrimento dos outros. Ok? Esses são os 10 principais ativos que conta aqui, né? Senão a gente fica uma lista muito grande aqui e tal. Mas são os 10 principais, tá bom? De cada um, na verdade. A gente está substituindo esse cara aqui agora, o JGP, vamos substituir por outros 3 gestores com estratégias diferentes. Porque a gente combina a estratégia para tentar dar o máximo possível de retorno desse pessoal. Né? Aí tem aquela gestão de quantitativo, tem um cara que é um pouco de small cap, tudo isso, esse cara um pouco mais
alocado em IBX mesmo, que é o índice da Bolsa, esse é um pouquinho diferenciado. Tenta fazer uma estratégia de uma combinação que dê um retorno acima do índice, que foi acontecer ano passado. A Bolsa, nossa carteira de ações, aquela combinação de gestores externos com gestores internos deu 21% quase. O índice foi 15%. Então a gente deu um alvo aqui de 5% só em ter uma boa estratégia de investimento nos gestores, isso tudo. Isso ajudou muito, porque a carteira de ações hoje total é 700 milhões de reais total, né, para todo mundo. Se pensar que 5% disso, 35 milhões que estão sendo gerados de alfa acima da Bolsa. Então é bom para todo mundo, para todos nós. O que a gente busca lá é exatamente isso, superar o índice. Quanto mais, melhor, obviamente. Sempre olhando o risco. Sempre olhando o risco também, porque não adianta o cara correr muito risco e depois ferrar isso lá na frente, dar uma bicada na rentabilidade. Então, a gente isso aqui a gente olha diariamente. A gente tem todos isso aqui na Bloomberg lá, diariamente, nossos gestores, de combinação e tal. Diariamente acompanhando isso aqui. Nada, não é assim não, não é assim não. Isso aqui é muito pensado. Não, muito pensado, muito pensado. Muito pensado. A gente, para tomar uma decisão dessa, a gente discute alguns dias, com nota técnica, fundamentar tudo isso, fala do risco, do plano, liquidez do plano, como é que está, risco legal, tudo isso a gente discute nessa nota técnica. Essa discussão que eu falei antes, né, que tem o comitê de investimento, depois tem o comitê dos diretores, que é o comitê executivo. Mas é burocrático assim. Mas é rápido. Tomar decisão é rápido. É rápido. Passa. Tomou decisão, a gente discute ali rapidinho, a gente prepara a nota técnica. Não. Aqui nessa carteira de ações, por exemplo, aqui a carteira interna, por exemplo, a gente tem uma autonomiazinha lá que a gente tem para poder fazer algumas coisas assim. Aconteceu alguma coisa assim, vamos lá na hora. Depois a gente vai lá e justifica. Tem uma autonomia pequena para isso. Quantos por cento vocês têm de confiança no modelo que vocês rodam para poder fazer as aplicações? Você rodou um modelo, você confia nesse modelo, quantos por cento? Sim. Vamos lá. Eu vou falando do modelo que a gente vai selecionar os gestores. Tá bom? A gente pega a janela de alguns anos, né? Vários anos, janela, vários anos. A gente pega o risco de retorno de cada um cara desse. Tá? A gente dá um peso para cada período desse. Isso é um corte inicial que a gente faz. A gente pega esse primeiro quartil que sai e dá uma nota no final lá. Né? Esse somatório de 3 anos, tá? Combinados com risco de retorno. A gente pega o tracking erro, information ratio, compara com rentabilidade do segmento, total e tal. Dá uma nota. O pessoal que está no primeiro quartil... Desculpa, essa escolha de um gestor é de um consenso do conselho? Não, isso aqui é a conta ainda. A gente nem sabe quem é o cara ainda. Tá. Essa conta a gente pega nosso sistema de fundos, pega todo mundo que tem aquela estratégia lá de IBX, não sei o que, joga todo mundo lá. E aí faz conta de risco e retorno. 1, 2, 3 anos atrás. E aí pega lá, nota desse pessoal, ranqueia a nota dele. Qual o primeiro quartil, esses 100 fundos aqui, tá? Agora pega esses 100 fundos e vamos olhar no detalhe, cada um quem são esses caras, qual foi o retorno deles, aí ajuda mais a informação desse pessoal. Esses 100 caras vai sobrar 10 caras, 10 fundos. E aí esses 10 fundos, esse processo é um pouco mais lento, porque o selecionar gestor não é rápido não. A gente fundamenta muito. Não, a gente fundamenta muito. Quando chegou naqueles 10 fundos lá, os 5, 6 fundos, a gente convida esse pessoal para pegar o Elias fazer uma apresentação para a gente. Aí ele faz a apresentação para a gente. A gente avalia cada um deles. Quem bate o martelo? Ao comitê. Ninguém sozinho toma decisão. Não, ninguém toma decisão sozinho. Feito isso, esse grupo selecionado, a gente gostou de quem? Gostou de fulano, e de Beltrano. Vamos lá nesse cara ver como é que ele faz as coisas lá. A gente vai lá nos caras. Cada passo que a gente dá nisso tem nota técnica. Ó, aconteceu isso, é assim. Quando a gente vai para tomar decisão, que aí o grupo do comitê de investimento vai recomendar esse investimento, ou o gestor, a gente vai reunir lá o Luiz, o presidente e o outro diretor. Vamos levar todo esse material para eles. Falando, ó, a gente está recomendando contratar plano digital. Por quê? Por causa disso. Abre a tela lá, isso aqui, a nota que vai assim, a nota avançada. Essa é a nota técnica que fundamenta esse investimento aqui, ó. Por que ele está buscando esse gestor? E isso aí, tudo isso demora mais ou menos uns 6 meses. Vocês, gestores, têm uma bonificação com base no índice, acima da meta? Não, a NET tem lá bonificação para todos. Não tem, tem uma bonificação que tem a ver com rentabilidade. Eu acho que isso é maravilhoso. Duas denominações, meta de remuneração variável. Então, nós temos 2 remunerações máximas de remuneração variável, dos quais
50% são metas financeiras. Então, a rentabilidade dos planos, inclusive o plano de vocês, são 6 planos, 40%. 10% é orçamento, redução de orçamento. Nós temos que reduzir 5%. Bater as metas dos planos de vocês, o plano de vocês é um dos 6, 40%, 10% é orçamento. E aí temos outras metas de planejamento estratégico. A gente tem planejamento estratégico anualmente, é revisto pelo conselho. E aí tem várias metas desse planejamento estratégico divididas por diretoria. E aí tem metas com mais ou menos pesos. É isso, de maneira geral é isso. Então, resumidamente, em termos de rentabilidade do plano, se o plano de vocês não tiver rentabilidade, não bater a meta, a gente perde 1/6 dos 40%. Só que normalmente não é, a gestão é muito parecida para os planos, é claro. E a gente está falando do perfil elétrico especificamente. Então, normalmente ou você bate quase tudo ou perde quase tudo. Não é uma coisa assim, né? Luiz, ótimo isso que você falou. Só fica uma pergunta no final, aí vocês pensem, eu queria deixar aqui. Se bateu a meta, se cumpriu o resultado, se está cumprindo a meta da escolha, o modelo está sendo rodado, as coisas estão sendo bem gerenciadas, escolhidas, martelo é batido e tal, por que o aumento de 1%? O aumento do valor do plano, não vai ter um aumento de 1%? De risco? Não, de participação. Não, Eu sei o que você está li falando. errado isso. Não, você leu errado, não sei. Não vai ter aumento de participação individual. Ah, não tem nada a ver com investimento. Excelente pergunta. Então vamos esclarecer isso. Não tem nada a ver. O que vocês pagam? O que vocês pagam hoje? Então vamos lá. Não. Deixa eu depoisar rapidamente. Eu estou pegando todas as suas explicações de sucesso e estou confrontando por que o aumento. Não, você vai entender o aumento não tem nada a ver com investimento, tá? Não tem nada a ver com a gente. Eu acho que tem que haver. Tem que haver. Deixa eu completar, deixa eu explicar que não tem nada a ver com investimento. O plano de vocês, para cada R$100 que você contribui, para cada R$100 que você contribui, 4 vem para elétricos, para a gente, para pagar os nossos salários. É o que a gente chama para pagar as despesas administrativas, tá ok? E eu não sei exatamente, hoje acho que é 11,5%, vai passar a ser 11,5%, era 10%, vai passar a ser 11%. Mas não quero quebrar a tua lógica. Não, é importante você saber disso, porque até você pode ser, aqui dentro da EPE, um difusor do que eu vou falar. Porque é importante, e é um problema de vocês, eu ainda vou falar mais, hein? Deixa eu completar, você vai entender o raciocínio, eu não consigo explicar, e eu acho que é importante. A minha pergunta tem a ver com a confiança que eu tenho em vocês, porque tirei meu dinheiro todo de um outro plano e botei um elétrico. Então, mas isso não impactou nada do dinheiro seu que entrou, não impactou nada, não foi cobrado nada dessa taxa que eu estou mencionando quando você botou na Eletros. Você tirou, sei lá, 100 mil, não sei, botou na Eletros e entrou 100 mil. E você não paga nada pela gestão desses 100 mil. O que é pior, o que é uma coisa que a gente tem que discutir aqui com a Mirna, que a Mirna sabe. Mas não vê o caso. Olha só, 4%, então de cada R$100 que o participante coloca, 4% vem para elétricos, despesa administrativa. E 11% vem para uma conta coletiva, de vocês mesmos. Essa conta, ela paga o quê? Auxílio doença e benefício de risco. Por exemplo, se você amanhã sofrer um acidente, alguma coisa, não pode mais trabalhar, tá certo? Todas as contribuições que você faria até 60 anos de idade, as contribuições suas e da patrocinadora, vão ser colocadas na sua conta. Então esses 11% que você paga, ou vai passar a pagar porque era 10%, é feito em cima dessa conta. São duas contas. Uma, o risco que você tem de falecer ou de se tornar inválido de um ano para o outro, você e toda a massa, e quanto que desse bolo sai para pagar auxílio-doença. Vocês tiveram um aumento de auxílio-doença fantástico nos últimos anos. Nós temos uma comparação do valor gasto de auxílio-doença com vocês com as outras patrocinadoras, o valor daqui é absurdo. Muita gente ficou doente. E isso sai dessa conta. Essa conta é recalculada anualmente. Então, o atuário, isso tem documento técnico, isso passa em diretoria, passa em conselho, e é passado tudo junto. Então, EPE, Ceron, Eletrobras, o ONS é comparativo, tem os dados estatísticos. Então, o que eu estou trazendo para você é o seguinte: esse aumento de 10 para 11 é por conta do aumento
da utilização dessa conta, correndo o risco dessa conta ficar negativa. Tá? Sabe quanto é que a Eletros paga hoje? O meu plano, CD Eletrobras, paga 2 e vai passar para meio. O de vocês está pagando 10, vai passar para 11. Só para vocês terem ideia. É claro, o nosso plano é anterior ao de vocês, o nosso plano é de 2006. Mas não é tão anterior assim. E começou pagando 12%, que nem o de vocês. Só que não paga o auxílio-doença lá. O auxílio-doença das empresas, não está nessa conta. E ao longo do tempo foi gerando superavitário essa conta lá, no caso do plano CD Eletrobras. De modo que hoje você pode quase não pagar nada. O participante, então, para cada R$100 que eu coloco, no meu caso aqui, e dos outros participantes do CD Eletrobras, o empregado da Eletrobras, é descontado dele para esse mesmo seguro, 2 ou 2,5, se não me engano, ele vai passar para meio só. E o de vocês, que era 10, começou com 12, tá? Quando o plano de vocês entrou, veio caindo, virou 10, virou 10,5, 11, 10,5 e tal, virou 10. Aí esse ano o atuário falou, não dá, eu tenho que aumentar porque o nível de auxílio-doença, principalmente aqui, é muito alto. E a comparação com as outras empresas. Então, eu estou falando que é importante você saber, porque você pode difundir, olha, o que está acontecendo? Porque o nível de auxílio-doença aqui é fora do padrão. Comparado com o ONS, comparado com a Eletrobras, comparado com o Ceron, é fora do padrão. Não, o critério é esse bolo, o critério é, se você tiver auxílio-doença, se você tiver auxílio-doença, quem vai pagar esse valor até os 5 mil e poucos reais é o INSS. Acima disso, você rigor, fica descoberto. Tá certo? Quem paga? Essa conta. Hã? Além disso, teve um falecimento, por exemplo. Aí você, 2 mais novos, estão pessoas novas aqui, 2 jovens. Aí o bolo de dinheiro até 60 anos de idade que você tem que botar é enorme. Como? Eu não sei de cabeça os detalhes. Até porque aqui é para falar de investimentos. Eu estou dizendo que essa conta que eu estou mencionando, que saiu de 10% para 11%, é por uma questão atuarial. O dinheiro é de vocês mesmo. Existe uma conta segregada, inclusive espelhada no balanço, tem o volume dela, quanto é que é, e ela tem que ter um raciocínio atuarial. Dadas as expectativas de mortalidade que eu tenho para o ano, a expectativa de auxílio-doença que eu tenho para o ano, ela tem que ter um valor. Esse ano o atuário, pela primeira vez, falou, eu tenho que aumentar a conta da EPF, porque não está dando o valor suficiente que todo mundo está pagando para cobrir essa conta. Mas isso é compatível com o nosso tamanho, eu estou te falando que mesmo proporcionalmente, olha, os números que a gente tem, grosso modo, ordem de grandeza, vocês teoricamente são 1/3 de tamanho, mais do que 1/3 da ONS, são 300 participantes, 300 e pouco, o ONS é 1000, os gastos são mais ou menos iguais, absolutos. Então é 3 vezes mais, só para vocês terem noção, e lá tem auxílio-doença, tá? Então, olha só, eu estou dando um toque aqui, só estou dizendo assim, estou levantando, estou dizendo para vocês têm um número acima do que tem ocorrido nas outras patrocinadoras, tá? Não, mas não sou só a questão da mortalidade, não. Sim, mas estou falando também do auxílio-doença, tá? As duas coisas. E aí, 28 para frente. Agora eu pergunto, não descarrega aí, não diluído, não tem como diluir esse risco? Tem, ele já é diluído, porque a conta ela é feita assim. Você imagina o seguinte, você tem uma conta, eu não sei o valor do fundo, eu estou falando em termos conceituais, e essa conta tem que pagar eventuais problemas que ocorram também agora em 2019, a partir de abril, que é quando é feito, é de abril a abril. Então, se não tiver o fundo e tiver um problema, o dinheiro vai sair de onde? Então você tem que repor essa conta. Essa conta não tem muito o que fazer. É o plano CV porque tem os benefícios de risco. Então, entendendo essa relação, não sei se você chegou a comentar antes, mas a questão desse sinistro, né, que tem esse afastamento, que ele venha pela Previdência, que entra pela Previdência, quando você falou que o nosso gasto é equivalente ao gasto do INSS, que tem um quantitativo muito maior. Ordem de grandeza. Eu sei que comparativamente é muito próximo e está saltando os olhos. Eu gostaria de perguntar assim, qual o percentual em termos de afastamento que ele pode, que ele impacta ou não impacta menos nessa
Para você dizer assim que o nosso está expressivo e teve esse aumento de... Não, vou fazer diferente. Eu não vou utilizar, 11%. até porque aqui não é o objetivo dessa reunião. Só porque ele levantou a bola dizendo que a gente está cobrando mais caro. Esse dinheiro não tem nada a ver com a eletro, é do próprio grupo. Eu acho que se você quiser saber mais detalhadamente, você pode... A gente faz. A gente marca uma reunião, aí você senta com o atuário, aí a gente abre os números. A gente vai fazer como RH isso. É só assim para informar todos, o que aconteceu foram realmente 2 falecimentos em 2018 e a gente observou ontem, eu estava vendo até com o Carlos, que teve realmente um aumento de afastamento pelo INSS em relação ao ano anterior. Mas assim, para a gente olha e sabe que teve um aumento, mas não sabe quanto isso é realmente expressivo. Pois é, a gente não consegue enxergar dessa forma, então vai ser importante. Não, mas a porta são abertas lá para você ir lá, sentar com o atuário, acho que o critério usado é o mesmo para todo mundo. Então a taxa que a gente está cobrando de 10 para 11, você não criou um novo critério, o atuário não criou nada novo, ele pegou pelo mesmo raciocínio que eu sempre usei, eu tenho que aumentar a taxa de 10 para 11. Foi isso que aconteceu. Só encerrando aqui rapidamente, a renda variável no trimestre, tá, gente? Está igualzinho o índice aqui, ó. Tá, a carteira, grupo de carteiras igualzinho à bolsa no trimestre. E vou passar para o Arthur rapidamente para ele falar do resultado do plano de forma consolidada. Oi, o Max falou um pouquinho da rentabilidade do segmento, né? Renda fixa, renda variável. Agora a gente vai consolidar tudinho, botar no plano. Isso aqui é a rentabilidade do plano CVPE em 2018. 8,6. Se você comparar com a rentabilidade ali do CDI no período, é uma rentabilidade bem elevada, né? Dá quase 150% do CDI. Fica ali colado naquela taxa atuarial por conta do bom desempenho da renda variável que o Max falou. Você vê que ele tem ali, não estou achando, você vê que aqui é a questão da greve dos caminhoneiros, um pouquinho daquela questão eleitoral que já o Max e o Luiz trouxeram anteriormente, onde o plano dá uma variada normal, mas ele alcança ali a taxa atuarial dele no período, fica bem acima da taxa atuarial que a gente havia previsto na política e bem acima do CDI. Isso pelo bom resultado da equipe de investimentos em 2018. Aqui é já um pouquinho sobre perfis de investimento. A gente teve uma bolsa de valores andando 11% em janeiro, então o perfil agressivo ele já salta no início na frente, né? Junto com o moderado, com 30% de bolsa. E depois, nesse período, a bolsa teve até algo em fevereiro e março um rendimento um pouco negativo e o perfil acaba ficando de lado. A gente tem aqui hoje o perfil super conservador por baixo e o perfil CVPE Eletros andando muito junto do CVPE conservador, porque os dois têm 15% de bolsa. Então aqui, não sei se está dando para ver muito bem, a linha rosinha do CVPE Eletros, ela está embaixo aqui dessa linha verde aqui do conservador. Importante ressaltar aqui que todos os perfis ficaram bem acima do CDI no período também. Se faz essa conta aqui, dá 110% do CDI. Então, mesmo você que escolheu o perfil super conservador, é uma rentabilidade boa para o período. E aqui a gente vai, a partir de hoje, nas apresentações do EPE, trazer um histórico dos perfis para vocês, né? Como a gente começou com os perfis em dezembro, tem um mês a mais, na verdade, do que o slide anterior. Daqui para frente a gente vai trazer quase vai trazer todos os meses daqui para frente, esse histórico vai ficar melhor. Mas pode ver também o CVP agressivo indo bem no período e o moderado bem acima da taxa de referência, né? E todos também bem acima do CDI, 2,3% contra 2%. Alguém tem alguma dúvida sobre rentabilidade? Vou passar a palavra para a Sharon, que está tentando fazer uma inovação na comunicação aqui, trazer algumas coisas novas para a gente. Prometo ser bem breve, porque inclusive nosso horário aqui na sala já está acabando. Então vou só trazer algumas iniciativas que a gente tem feito para ajudar vocês no acompanhamento do plano dia a dia, né? Então, vou falar sobre 4 pontos, é o podcast de investimentos, a apresentação de resultados, o portal do participante e o nosso site de educação financeira. Então, o primeiro deles é essa apresentação aqui que a gente está fazendo. A gente, no ano passado, no segundo e no terceiro trimestre, a gente experimentou um formato virtual, então a gente disponibilizou a apresentação gravada em áudio, gravada em imagem,
e uma vez por ano é um prazer estar aqui com vocês nessa apresentação presencial, porque realmente essa troca é muito válida e traz alguns outros insumos para a gente continuar fazendo o melhor. Inclusive, como o Luiz falou no começo, a gente está gravando hoje aqui, justamente para quem não pôde estar aqui, que a gente entende, né? Eventualmente 11 horas a pessoa não pode estar aqui, poder ter acesso a esse conteúdo que vocês estão assistindo. Então, dentro do nosso canal do YouTube tem já bastante conteúdo em vídeo, inclusive das apresentações. O que o Luiz estava explicando sobre esse comunicado que você comentou, a gente até fez um vídeo que não está aqui, justamente explicando o porquê desse aumento, o porquê do recálculo, do risco, porque a gente entende que realmente é um assunto que é difícil de entender. Tem um vídeo lá, depois vale a pena você dar uma olhada para ver até se está atendendo a sua dúvida, né? E difundir aqui internamente, caso alguém mais tenha esse tipo de dúvida. Lançamos esse ano o podcast de investimentos, que aí é uma presença mensal que a gente tem com vocês, né? Vocês conheceram aqui o Arthur, é a voz famosa que grava todo mês, que a gente disponibiliza um formulário. Qual é a vermelhinha? A gente coloca uma lâmina, que é o relatório do que aconteceu no mês, no seu plano, uma palavra do gestor com expectativas para o próximo mês, e o Arthur grava um áudio explicando qual é a interpretação desse gráfico, de tudo que está aqui para vocês conseguirem fazer esse acompanhamento mensal. Está disponível dentro do site, área aberta, lá na ABIA de investimentos, tem aqui o podcast de investimentos. Então é um material que a gente começou a fazer esse ano, está bem legal. E é um material que vai ajudar vocês na decisão, inclusive, do qual perfil investir, né? Que é uma decisão realmente muito pessoal, como o Luiz falou. E a gente procura dar insumos para vocês apostarem, uma aposta de vocês no que vai acontecer. Dentro do portal do participante é um canal que vocês conseguem acompanhar o plano de vocês, então tem realmente bastante informação lá dentro. Não sei se vocês costumam entrar, e também não sei se vocês sabem, a gente tem um aplicativo, então vocês podem baixar o aplicativo e ter a mesma informação que está lá dentro do portal, acessível a todo momento. E o nosso site de educação financeira, que é uma proposta de levar um conteúdo um pouco mais, com uma linguagem mais fácil para quem está começando a investir, para quem, por exemplo, quer ajudar os filhos a investirem, tem vídeos de conteúdo que você pode assistir junto. Então aqui tem um material que a gente divulga todo mês, também matérias novas falando abrangentemente sobre educação financeira e previdenciária de uma forma mais amigável, né? E rapidamente sobre campanhas de perfil, está aberto, como o Luiz falou, vai até o dia 15 de maio, então foi 15 de maio, foi amplamente falado aqui, são 5 perfis, você depois pode entrar e escolher qual seria o seu. A gente preparou também dentro da área aberta, na área de investimentos, um material que eu consigo ver, vocês sabem bastante pelo nível das perguntas, mas esse aqui é o tipo de material que vocês podem consultar para saber como é que é cada perfil, qual a diferença entre eles, como é que está alocada a carteira. A gente preparou um e-book, né, que é esse material aqui, onde você pode ter essa informação completa. Dentro daqui do site também tem uma lâmina com esses gráficos que vocês viram de comparação de rentabilidade e alocação, para também tomar um pouco de parâmetro, né, entre o comportamento do risco dos perfis. E aqui tem um tutorial para alterar o perfil. Por quê? Porque agora a novidade é que você consegue fazer essa solicitação direto no site, não precisa mais mandar o formulário para eletros, então está bem mais prático. Você entra lá no portal do participante, vai ter a campanha aqui no link. Dentro da campanha, se você tiver alguma dúvida, aquele tutorial ajuda a mostrar quais são os passos, que é bem tranquilo. E tem o teste, né, para quem quiser confirmar, né, qual seria o seu apetite ao risco. Aqui tem as perguntinhas dentro do próprio portal, dentro da campanha mesmo, você vai passando e vai cair nesse teste. São 18 perguntas que você pode responder e no final vai ter ali uma resposta, qual o seu tipo, mas obviamente isso, como foi falado aqui, tem a ver com todo o seu portfólio de investimentos e como é o seu apetite a risco ao investimento. E deixar aqui por fim um convite para vocês, não sei se todo mundo já segue a gente, mas a gente tem usado bastante as redes sociais, Facebook, Twitter e o próprio YouTube para levar conteúdo para vocês. Então a gente tem divulgado bastante tudo que está no site, todo o conteúdo que a gente tem preparado. A gente tem usado muito vídeo, que é um formato que a gente consegue levar melhor a mensagem para vocês, o formato de áudio. Então é um lugar que vocês vão ter
fora o e-mail, obviamente, que a gente manda, é um lugar que vocês vão poder acompanhar as nossas atividades. Tá? Obrigada. Uma pergunta? Bom, agradecer demais a presença de vocês e até a próxima. Obrigada.